Aqui é @DennerLippert. Minha expectativa para esse episódio é maximizar o retorno sobre o investimento em conteúdo de todas as empresas que nos escutam aqui. Aqui é o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é provar que o YouTube vai ser uma boa estratégia de crescimento para V4. Cri, cri. Meu nome é @Ronaldo Martins. E a minha expectativa para esse episódio é que você entenda por que você deve ou não entrar no conteúdo. Aqui é @3017 e a minha expectativa é que você entenda que toda a história é boa e precisa ser contada. Só deve saber como. Boa, faz sentido. Copyright. Não é tão péssimo assim. Vamos lá, então. Bora lá então pra mais um, a gente tá gravando já aqui, pessoal, e hoje a gente tá com a sala cheia, né, e... Se a gente não sair na porrada até o final do episódio, vai dar tudo não, certo. Hoje a vibe já começou excelente aqui já, vocês não pegaram aqui os bastidores, mas a gente vai falar, provavelmente, a gente não sabe ainda o que a gente vai falar, mas a ideia é falar sobre conteúdo, e a gente tá aqui, vou deixar só um espaço pra vocês se apresentarem brevemente. Matheus Lins, mais uma vez, você é dos primórdios do Roy Hunters, né? Pô, fico muito feliz com esse convite, até porque esse estúdio aqui, comparado com aquele que a gente gravou, é uma loucura, né? Que estrutura. Eu não lembro qual que era o número do episódio, mas a gente pode deixar na descrição pra galera ver Eu a acho diferença. que era o episódio 3017. Ah, mas a gente não fazia vídeo, pô. Fazia Vídeo? Eu Fazia que fiz. vídeo? Ele Eu que fez, fiz. ele que filmou, pô. Então dá pra ver lá, não O lembrava que fazia meu vídeo. podcast foi um encaixe, na realidade. É. Você tava sem agenda, a gente tava sentado, olhou um pro outro, ao invés de a gente ficar falando um monte de merda aqui, vamos gravar um monte de Viu? merda, vamos falar? Aí ficou bom. Evoluiu, né? Hoje não é um encaixe. Pois é. Mas ainda a gente vai falar um monte de merda. E boa. Então, seja bem-vindo aí a mais um Roy Hunters. E a gente tem também o Ronaldo. Por favor, Ronaldo, se apresente. O fenômeno. Pra galera. Meu nome é Ronaldo Camisa Martins, nova. do A-Lab, CEO do A-Lab. Cara, a gente tá aqui muito feliz, na primeira vez o Denner ele me enrola nesse negócio, me enrola. Então, a gente estão juntos no grupo Dreamers hoje. O Denner não deve ter contado pra vocês, mas fui eu que apresentei ele pra galera do Dreamers. A gente tá aqui junto hoje, não é por Eu já acaso. devo ter contado. Eu duvido. Que Ele você não tenha. falou não, Acho que eu cara. Não falei? Deve ter falado do Não Nardon, do lembro. Alfredo. Do né? Nardon, eu sei que do ele sempre Ronaldo. fala do Nardon. Caralho, que É a primeira- rancor. É a primeira vez que eu escuto essa história, tá? Eu sempre escutei que foi o Alfredo e o Nardon. Mentiroso. É, eu tenho Ele certeza gosta de fazer que foi intriga, isso. pô. Ele Ele gosta. Cara, eu não sou muito de fazer Safado. intriga, mas eu só ouço do Nardon também. Não, o Pois é. Nardon indicou pro Ronaldo, o Ronaldo a gente se conheceu e o Ronaldo levou a V4 pro grupo Dreamers e aqui estamos. Muito bom. Fiquei Fair encantado com o negócio. Falei, esse negócio vai ser nosso. Na época tu era diretor de operações da Artplan, né? Era diretor de operações da Artplan e estava em busca de uma parada que fizesse mídia diferente, Legal. né? E aí, num almoço com o Alfredo, ele falou, você precisa conhecer uma pessoa. E aí, depois que eu conheci essa pessoa, ela discordou de mim em tudo que eu falo. É normal. Nem tudo. É normal. Então, Eu hoje fico a muito- gente- Pô, mas é os Eu inimigos do Denner nesse episódio. Eu fico muito É, feliz em são ouvir três. eu fico muito feliz em ouvir esse comentário, porque eu passei por essa recentemente, então acho que isso não é algo só meu, mas tudo bem. Tu tava errado, né? Vamos voltar pro foco. Vamos É, lá. o Lins é meu diretor, eu sou roteirista no nosso projeto de cinema, mas a gente tem vários conflitos. Boa, e aí vamos puxar aqui então, porque a gente pensou numa ideia diferente pra galera que tá nos ouvindo, já deve estar sacando que a gente, sempre que tem convidados, a gente faz uma pergunta, que é qual a sua estratégia de maior ROI, sua estratégia que trouxe maior retorno sobre investimento. E aí a gente combinou aqui previamente dessa vez que cada um vai falar uma sobre o seu negócio ou sobre algo que foi desenvolvido a nível de conteúdo que gerou muito retorno sobre o investimento. E aí a gente vai discutir a partir disso. Só um disclaimer aqui, ó, turma. O Lins aqui, pra quem não sabe, ele tem a 3017, né, que é uma produtora, faz vários dos nossos filmes. A gente brincou aqui, mas é fato. Ele dirige, eu faço o roteiro, eventualmente, quando a gente não muda essas posições aí. E o Ronaldo tá na A-Lab, que é um projeto novo do grupo Dreamers, né, mais focado em produção de conteúdo, mas tu tá há quase 20 anos no grupo já, né? Eu tô há 20 anos no grupo. 20 anos no grupo. E, majoritariamente na Artplan, né? Majoritariamente na Artplan. Fiquei de 2005 a 2019, né? É isso. Pra galera que não conhece, a Artplan, né, tem 60 anos, 50 anos. 50 anos. 50 e poucos anos. 50 e poucos anos aí na publicidade brasileira, que foi da onde originou o Rock in Rio. O Rock in Rio saiu de dentro da Artplan como agência para um cliente, talvez vocês já ouviram essa história e tudo mais. Então, produção de conteúdo é muito o dia a dia dos dois, né? É menos o nosso dia a dia aqui, meu e do Gui na V4. Claramente. Apesar da gente ter que fazer isso, invariavelmente, para os nossos clientes, cada vez mais. Mas o core aqui do Ronaldo e do Matheus é muito produção de conteúdo e a gente sabe que isso cada vez está mais presente para maximizar o retorno sobre o investimento. Então, a gente quer contar um pouco das nossas histórias que deram mais ROI através da produção de conteúdo, seja para nós, para os nossos clientes, eu tenho uma. tentar masterizar Que isso bom. para vocês terem mais ROI. Então, fala a tua história aqui que trouxe. Cara, lá lembrei no de conteúdo. uma aqui, é bem velha, na verdade, mas que tem a ver com produção de conteúdo e como a gente utilizou isso depois para gerar resultado. E foi
talvez foi um aprendizado muito bom pra gente, que é aquela da Academia Vida e Saúde, lembra dessa? Aham. Isso tem bastante a ver com produção de conteúdo, né? Que basicamente era o quê? A gente pegou, e aí a gente tava... Não existia modelo de franquias, tinha poucos clientes ainda, e a gente pegou uma academia de bairro era Sapucaia? Sapucaia, né? Lá no Rio Grande do Sul. E Uma cidadezinha. basicamente o que a gente precisava fazer era eles venderem mais, que era o objetivo da V4, desde sempre, praticamente sempre foi esse ROI. o pitch aí, o objetivo era dar ROI, só que era o inverno do Rio Grande do Sul. Como é que você vai gerar mais pessoas numa academia no inverno do Rio Grande do Sul? Esse era o desafio. E aí, dentre várias coisas que a gente fez, a que gerou mais resultado para esse cliente na época, eu lembro que a gente fez dentro de um mês, se eu não me engano, mais de 100 matrículas, algo assim era o case. Uhum. E basicamente a gente foi lá no PDV deles, foi lá na unidade, e a gente pegou várias pessoas diferentes para gravar cases de como que eles estão ficando melhor ou crescendo, Clássico enfim. testemunho. Clássico testemunho mesmo, cases de cada um dos clientes. E talvez o hack ali, entre aspas, aqui desses conteúdos foi que a gente buscou olhar para as personas que eles tinham. Então a gente sabia que, quase toda academia tem essas personas, né? Vai ter o cara que quer ganhar massa, o cara que quer emagrecer, vai ter o cara lá mais velho, talvez terceira idade, lá, os seus 60 anos, 70 anos Isso que era o cara parte quer. do nosso playbook, era primeiro entender qual eram as diferentes personas e aí tentar criar Qual que era o trilhas teu pra cada uma público, delas, né? Que Exato. ano, que ano foi isso? Vixe. 2017, eu acho. 16, 17, acho que antes, mano. É muito doido que tem uma 16, parada aqui. 16, pá, né? Por aí A gente tá falando de 7, 8 anos atrás e é muito engraçado que é um tipo de estratégia que até hoje funciona, né? funciona. Exatamente. Tu vai fazer muito formas engraçado diferentes como só, né? o básico, muitas das vezes, mas bem feito, ele vale muito mais do que você ficar pirando em coisas de conteúdo diferente. É que tem Pra várias tentar formas trazer, de tu né? contar essa história, Tá. né? O caso, talvez, que é legal desse case que a gente fez lá, foi que a gente primeiro fez esse processo de sempre aí, né? Bem tradicional de encontrar as personas. E a gente acreditava que, nesse momento, inverno, ninguém muito quer, não é um melhor momento da academia, né? Não é uma sazonalidade positiva. Talvez os caras que vão mais ir nesse momento são os caras do core. Né, o cara que, que nem eu ali, precisa emagrecer, então meio que qualquer hora ele precisa emagrecer, ele vai ir. Ou o cara que já é, tipo um Denner, que treina há 10 anos, ele vai ir também. O Cibam. O Cibam da V4, a gente achava que esses caras iam ser o principal público que ia engajar com esses vídeos e ia ir treinar nesse momento, que não é um momento de sazonalidade positiva. E a gente descobriu o contrário. Na verdade, esses caras, eles engajavam meio que como sempre, até vendia, até funcionava, mas o que mais funcionou na época nesse conteúdo foi o pessoal de terceira idade. Eu lembro que tinha os cases, eu mais ou menos lembro o nome da moça, assim, sabe aquele quando fica na ponta da língua o nome, mas você não lembra exatamente, eu sei que era com Z, tipo Ninguém gravava Zilda, o vídeo na Zuleika. época. Zuleika, alguma coisa assim. Eu lembro que o grande case dela era tipo assim, hoje eu tô aqui e eu consigo... Não, isso era de um senhor. Ele falava assim, cara, agora eu venho na academia e eu consigo subir 4 lances de escada sem ficar cansado. E é por isso que eu faço academia. E, isso Legal. engajava pra caralho. Irado. Mas o funcionava e frame tal. aqui, naquele caso, foi testar, né? A gente pegou os quatro motivos, né? Os 4 ganchos que fazia a pessoa ir à academia, gravou alguns testemunhos pra cada um e testou qual performava melhor. Aí, casualmente, A o gente da vida saudável foi o que performou melhor na mídia. usava esses casos aí, alguns takes do vídeo como criativo. A gente fez 4 landing pages, 4 páginas com cada um desses objetivos, e aí tinha mais alguns cases similares, e a página ia sendo formada ali com esses principais motivos, e funcionou bem. O principal Legal. que funcionou foi o da vida saudável, que era essa galera que não queria ficar bombado, nem necessariamente emagrecer, eu só queria ficar bem, ficar mais tranquilo. Eu acho que abstraindo o que funcionou aqui foi testar, né? Fazer os diferentes formatos, não apostar na nossa, sei lá, no Nosso achismo, nosso percepção. achismo, e a gente fez Ou jogar com rodar nossos olhos, e ver né? o que o mercado responderia melhor. Exato. Muito bom. Então a pergunta é... Quer comentar isso? Não. Não, a pergunta aqui que o Gui tá respondendo é qual que é a estratégia que deu mais ROI? Essa deu muito ROI, a gente matriculou um monte de aluno nessa academia, e por causa desse case que a gente fez um projeto com o Spotify junto com a Cubo, anos depois, porque isso foi se alastrando, pegamos um monte de academia pelo Brasil todo. Aí pra vocês, com os clientes de vocês, nos negócios de vocês, qual que é a estratégia de conteúdo que vocês lembram aí que deu muito ROI? Tem uma muito parecida com essa, que é a cara Localiza. Uma marca enorme, né? As pessoas conhecem pra caramba, mas é uma marca que se você olhasse o Instagram dele, sei lá, 2019, era aluguel de carro verde, e a gente olhava no outro, aluguel de carro azul, outro aluguel de carro laranja, você não sabia que era Localiza, Unidas, Movida, né? Tá. Então era tudo muito parecido, e eles falaram com a gente, cara, o que a gente faz hoje? A gente adapta a publicidade para conteúdo, Que muita gente faz, né? que é uma coisa que todo mundo fala, meio óbvio, né? Que, não façam isso, pelo amor Mas de é Deus. o que a maioria faz, né? Mas é o que a maioria faz e diz que não faz, o que é mais louco, né? Sim. Então tem um monte de gente que pega o anúncio da Caras, adapta pro Instagram e fala, não, cara, isso é conteúdo. Uhum. E a gente lá atrás então conversou com eles e disse,
cara, se você quer fazer esse negócio de verdade, vamos descobrir quem é a audiência. Né? Legal. E descobrimos 7 personas ali, e obviamente elas estão no... Cara, o que você vai fazer em cada tipo de canal? Então tem uma coisa que as pessoas erram muito, adaptam peças, né? Ou até duplicam peças para fazer... Cara, não tem a mesma mensagem ali, você não fala O com a cara mesma pega, pessoa. tipo, o ad que ele fez pra rodar mídia e joga no feed. O adapta do Instagram pro Facebook, o público é completamente diferente, Uhum. né? E ele faz a mesma coisa, porque é uma rede, né? Então, e outra, tem uma equipe, né? Custa esse negócio, então vamos ter o menor tipo de trabalho para fazer a mesma coisa. A gente falou, não, você vai fazer o trabalho certo, e aí a gente precisa entender com quem que a gente está falando. A gente vai falar a mesma quantidade de vezes, porém, certo. E aí o que a gente tem de resultado? Cara, a gente teve um aumento de valor de 72% na marca, a gente teve um aumento de 52% de base e 286% de engajamento. Ou seja, aquilo que era feito era o que as pessoas queriam ver. Qual foi o período disso? Quanto tempo esse projeto De levou? 2019 para 2020. É muito... Em 2020 não tinha carro para alugar. E é muito doido isso olhar, porque hoje quando você vê as marcas, elas querem fazer publicidade, elas querem gastar 5, 10, vários milhões para fazer um filme, para fazer um conteúdo. Um único. Só que quando você olha, você construiu uma narrativa por um período, uma jornada que você entendeu o que o consumidor da Localiza quer realmente consumir e pegou esses 5, 10, esses milhões de reais que seriam em um único filme e construiu toda uma narrativa, né? Isso eu acho que é o mais interessante do conteúdo, do que vocês fazem na agência, do que a gente também tem feito com os nossos clientes. É você olhar para a jornada de quem consome e não só para uma mensagem pontual, mas como é que você pega essa mensagem e desdobra ela numa jornada de conteúdo para você ir cada vez mais tendo sustentação e trazendo novas pessoas, né? Acho que esse é o mais interessante que vocês fizeram. Sim. O que são os 72% de aumento da marca que você falou ali? Que eu não entendi esse indicador. Então, cara, a gente faz uma pesquisa da Kantar Ibope, onde ele mede quanto a marca vale por ano. E ela diz o aumento de um ano para o outro. Então, a gente de 19 para 20 teve um aumento na Localiza, 72% no valor. E é uma coisa que as pessoas olhavam, aquelas marcas mais valiosas, né? Então tem ali, sabe, Itaú, Nubank, a Localiza aparecia ali, era uma surpresa. O que a Localiza fez de 19 para 20 que as pessoas nunca viam a Localiza aqui, né? Uhum. E aí, olhando um ano de trabalho, você vê, cara, ela fez uma coisa ela conversou com as pessoas, Legal. que é um pouco diferente, Tem né? exemplos do conteúdo que foi feito mais no detalhe, assim? Isso era... Aqui também outra pergunta sobre isso. No caso, tu isolou o Instagram especificamente. E aí fez essa linha Na editorial. verdade, eu fiz para todas as redes uma coisa específica. Ah, e foi pra cada uma das redes. Tu tinha 7 personas em todas as redes ou numa rede só? Então, cara, tinha nas 7, Tá. mas eu tinha o cara que tava mais em uma ou menos menos na outra, né? Então, tem um cara que ele vai lá, né? Então, eu e o Danny vamos viajar. Então, o Ronaldo, ele entra no aplicativo, ele olha esse carro, ele resolve tudo antes e online. E já o Matheus, não, ele pega a família dele, entra no avião, desce no avião lá no destino e fala, caramba, eu não aluguei um carro. E ele vai pro balcão. São Bem a cara conversas do Matheus. Coisa completamente... do Matheus. Bem coisa do Matheus fazer isso, né? E aí a gente tem que entender, cara, eu não posso, né? Não é a mesma mensagem que eu passo. O Matheus é um tipo de conversa com o Ronaldo e o Danny é outra. E aonde está o Ronaldo e o Danny na jornada? Né? Então a gente começou a entender que não adianta só ficar falando que, cara, tem o carro que é bom, ele é barato, tá limpo. Isso aí todo mundo tem, né? Mas o cara que está pensando em viajar, mas não sabe exatamente a data, como é que eu localizo a conversa com ele? Como é que eu digo os melhores destinos? Como é que eu digo qual é aquela joia escondida que só eu conheço? Então eu tô o tempo todo conversando com a pessoa. Na verdade, eu estou dando tudo sem pedir nada. Tá. E na hora que ele precisa viajar, ele fala, putz, tem um negocinho aqui na minha cabeça da Localiza, já que a Localiza também tem um carro bom, tem um ótimo preço, eu vou lá. E vou te falar uma coisa desse assunto que é maneira. Tem uma praia no Rio que, cara, eu só conheci por conta de um desses conteúdos que vocês fizeram, que foi com eu acho que foi com o Scooby ou o Ítalo Ferreira, enfim, foi com algum surfista. E eu fui impactado por esse conteúdo. Tinha nada a ver o meu interesse pelo carro, etc, na época, enfim. E aí teve uma viagem que eu fui ao Rio, que eu lembrei dessa praia, e aí eu fui alugar o carro na Localiza. Olha que loucura, tipo, não tinha contexto nenhum com o lance de alugar carro, mas eu fui impactado pelo conteúdo, porque ficou muito bonito, muito maneiro, tem uma narrativa legal. Então, muitas vezes você consegue também chamar a atenção das pessoas, não só pelo conteúdo em si ou pelo alugar carro, né? Sim. Acho que esse é o lance também da construção de conteúdo. Que quando a gente pega, por exemplo, o que a gente fez com o CIMED na Copa do Mundo masculina, cara, a gente alcançou 150 milhões de pessoas. E a gente não falou nada de remédio, de vitamina, de genérico, nada do tipo. A gente mostrou como que eram os bastidores de um patrocinador da seleção brasileira e ativações de marcas que a gente fez nesse período. E até hoje eu encontro pessoas, às vezes as pessoas falam, cara, foi o perfil mais legal de acompanhar a Copa do Mundo masculina na primeira vez na vida, porque nenhuma marca parou para ativar e pensar em produzir conteúdo do jeito que vocês produziram.
Então, acho que essa sensibilidade de você entender que muitas vezes o perfil da marca ele não é necessariamente só para você comunicar o que a marca faz, o que a marca vende, ele é para você criar uma comunidade, para você abrir realmente uma conversa, que é muito o que vocês falam, né? Para você abrir uma conversa com o seu consumidor, eu acho que isso é muito interessante. Então, a V4 é um desses cases também, cara. Quando a gente pega o perfil da V4, por exemplo, é um perfil mega informativo e muito bom, e tem conteúdo muito bom, mas que muitas das vezes o que a V4 faz ou o que a V4 vende é uma parcela de 10% dos outros 90% que é o conteúdo todo que foi publicado ali. O próprio caso de uma Red Bull da vida, que tu entra lá, nem existe produto, né? Exatamente. Tipo, nunca é postado o produto da Red Bull, ele é só um negócio de esportes radicais, enfim, né? É um exemplo similar também. Tentando trazer um pouco mais aqui de contexto nesse caso aqui da Localiza e o da CIMED também, se a gente pegar ali, Localiza, aluguel de carro, o cara vai alugar uma vez na vida, uma vez na morte, sei lá, tem uma frequência baixa, teoricamente, de Não uso. necessariamente, tem um cara que trabalha, aluga carro toda hora, né? Tem esse cara mesmo. Mas vamos Tem dizer 7 personas. Tem um cara que aluga pouco, tem um que aluga muito, tem um médio no meio disso. O Tem de tudo. meu ponto é, tipo assim, se eu olhar pra CIMED, eu pegar os dois cases de vocês aqui que são bem populares, assim, que todo mundo consegue se identificar. A CIMED parece um produto que eu consumo mais. Alguns dos produtos do Mix são um produto que tu consome com mais frequência do que a Localiza. E nem todos, né? Porque o portfólio dos caras lá também é muito grande. Uhum. O meu ponto é, como é que tu mantém o cara interessado na marca por muito tempo sem ficar falando do produto, né? Acho que isso é meio claro pra vocês, mas não tão claro pra audiência. Que eu penso assim, vou produzir conteúdo pra Localiza, vou ficar falando de carro, o cara não vai seguir esse perfil, né? Na CIMED lá falando do, sei lá, da Carmed, o cara não vai seguir esse perfil, porque não é como se eu estivesse passando um único filme no meu canal, né? Principalmente quando deixar o cara interessado quando ele não está no momento de comprar aquele determinado produto, eu acho que é o maior desafio, né? Ele não tá a fim de alugar o carro agora, mas ele ainda vai gostar do perfil. Como fazer isso? Mas é por isso que eu não falo do carro, porque ele não tá interessado no carro, acho que nunca. Não é o cara que fala, cara, nossa, eu tenho muito interesse em saber como é que funciona o carro, aluguel de carro, valor de carro. Na verdade, ele quer viajar, ele quer resolver um problema. Né? Então, a gente lá diz o seguinte, no início da conversa, a Localiza, ela só falava de aluguel de carro. E a gente falou, cara, então, o carro, ele é fim. Ele é o fim dessa conversa. Hoje o carro precisa ser meio, o carro te leva para uma viagem, te leva numa entrevista de emprego, te leva no encontro do amigo. Então, como é que eu falo do fim do negócio, que são todas as experiências? Então, deixa de ser uma empresa que aluga carro e passa a ser uma empresa que faz com que as pessoas tenham experiências inesquecíveis. Facilita experiências. Ela faz as pessoas terem experiências inesquecíveis. O que marca no final é a experiência. O carro não tem que aparecer. Ele resolve o problema do cara. Legal. Então, a Localiza está ali para resolver esse problema. Então, a gente fala o tempo todo de experiência, eu não falo de carro. E a hora que eu preciso dar a mensagem de marca, né, obviamente isso existe e tem ali, sabe, o valor e tal, por que eu não faço isso através dos creators? Porque o cara que já tem a comunidade, já fala de um jeito diferente, já tem gente que busca ele porque ele fala de carro, e a Localiza está ali novamente numa conversa que já existe, resolvendo o problema, porque ele vai fazer uma coisa melhor. Né? Então a gente está sempre tentando tirar essa venda do produto da rede, sabe? Ninguém entra numa rede e fala o seguinte, hoje eu vou comprar alguma coisa. Sim. A gente entra para ver o que os amigos estão fazendo e acaba comprando. Ninguém tá no Instagram e no TikTok pra comprar algo. Exatamente. Se Se você você alugar pega um carro pra entrar no Instagram, você não faz isso. Cara, se você na NRF no início do ano, a Gabriela Comazetto, que é a General Manager do TikTok Latam, ela falou algo que é muito interessante. TikTok não briga com o Instagram. TikTok não é rede social. TikTok é uma plataforma de entretenimento. Então, por que eu vou comunicar o aluguel e a promoção de um carro e por que eu vou comunicar a venda de Carmed ou de genéricos? Acho que tem esses momentos que são feitos, mas acho que o lance é você entender como é que você se conecta com o teu cliente final, sabe? Então, quando a gente olha para esse case Localiza, quando a gente olha para a CIMED, quando a gente olha para vocês, quando a gente olha para a G4 Educação, enfim, vários outros clientes que a gente atende, o racional é o mesmo, como é que o cliente, como é que o consumidor dele vai consumir, vai assistir, o que ele vai se interessar e como que a gente insere o produto nisso. O produto ele não é o fim, ele é o meio da coisa. Ele só é aquilo que a pessoa quer para resolver o problema. Eu ia falar que talvez a gente conseguir chegar, com certeza dá para compreender que chegar nisso é o objetivo de todo mundo, né? Como que eu consigo comunicar com o meu cliente de uma forma que não seja só, né, mostrando meu produto, tá aqui carro, ou Carmed, enfim. Mas talvez pro cara que tá nos ouvindo aqui, qual que seria o playbook para ele fazer isso no negócio dele?
Eu tenho umas ideias aqui, mas eu queria ouvir de vocês que são mais especialistas. Né? Eu acho que um exemplo, a XP faz isso muito bem feito. Porque assim, quando você pega o mercado financeiro e olha para o mercado financeiro como um todo, ouso dizer que 99% dos bancos, das assets, etc., dos escritórios de assessoria, eles colocam no início do dia a abertura de mercado, no meio do dia alguma notícia que deu algum problema, e no final do dia o fechamento de mercado, se subiu, se desceu, e o balanço geral, etc., como um todo. Por que a XP começou, por exemplo, a ativar em Aspen? Que não tem nada a ver com a XP. Mas quando não tem nada a ver com o mercado de investimentos, não está falando sobre investimentos, de se a bolsa subiu, se a bolsa desceu, qual que é o melhor fundo, qual que é a melhor companhia para você comprar a ação. Um Bitcoin. Você está falando do lifestyle do cliente que ela quer atingir. Uhum. Então, a partir do momento que eles se colocaram nessa posição e criaram experiências e comunicaram essas experiências, você consegue atrair cada vez mais seus clientes. Entendeu? Então, acho que o principal questionamento que a gente tem que ter na cabeça quando a gente produz conteúdo, principalmente porque hoje o mundo ele te cobra muito a produzir conteúdo, então você tem uma necessidade muito grande de produzir conteúdo. Acho que o Ronaldo deve passar muito por isso também na agência. Tipo, o cliente deve ficar toda hora, pô, não teve post, meu Deus, o que eu preciso postar, o que eu preciso fazer, tenho que falar, mas tem que falar o quê? Uhum. Com quem? Uhum. Pra Então, onde? tem perguntas que é mais importante. E como? Por quê? Exato. Por que você vai produzir conteúdo? Entende? O que está por trás disso, entendeu? Então a gente começa sempre com a pergunta do por que você está nessa rede social. E aí a gente começa lá da estratégia de negócio. Então hoje você está aqui, para onde você está indo? Muitos não sabem ainda. Falam, cara, tem que ter no mínimo um plano de sair daqui e ir para lá, né? Então se a gente sai daqui e vai para lá, tem uma marca que suporta isso. Qual a sua estratégia de marca? Uhum. Muitos deles têm já, né? Então eu falo, beleza, se tem uma marca, tem uma estratégia de comunicação para essa marca. E no final disso entra o conteúdo, né? Então, mas tem que ter também uma estratégia de como esse negócio que a gente vai fazer todos os dias mexe o ponteiro lá do início do negócio. Aí eu pergunto, o que a gente quer com cada rede? Quem é que está lá? Qual é o tipo de mensagem? Qual o território que você quer explorar? Qual que você vai ser líder nesse território? Aquilo que só você fala, que as pessoas vão vir uma marca ouvindo daquilo e falam, lembro daquela marca porque ela é dona do território. Que editorias eu vou fazer? Com que frequência eu vou fazer? Qual a mensagem que eu vou passar? Então isso ajuda a gente a ter um plano de saber para onde eu estou indo, por que eu estou fazendo essas coisas. A minha dúvida sobre isso, Ronaldo, para a turma aqui, é como escolher isso. Porque eu vejo que assim, muitas das empresas que estão nos ouvindo aqui que não tem tanto nível de consciência como os clientes de vocês, às vezes o cara é muito transacional, né? O cara, eu produzo e vendo esse treco para resolver o problema X. Aí o ponto que o Matheus trouxe, o ponto que tu tá trazendo sobre, território, narrativa, tipo, por que a XP precisa dominar essa narrativa lá da Aspen, sendo que teoricamente ela deveria estar falando se está subindo ou descendo a bolsa, ou nos teus casos lá, tu falou um pouco sobre a viagem e tudo mais. Aonde que isso se transforma em ROI para o cliente? Esse papo de território, narrativa e conversas, parece um papo muito... O Lisandro usa esse termo, ele fala muito etéreo, né? Muito etéreo. Caralho, mas como que isso se transforma em ROI? Porque se transforma. Mas como é que o cliente consegue tangibilizar? Mas essa é a parte que você faz, né? Que é... Não adianta só você olhar o fundo do funil. Então, isso é uma parte da estratégia. Então, acho que muitas empresas que fazem content hoje em dia, elas não podem estar só com foco no fundo do funil. Tem que estar com foco lá na boca, né? Então, eu não sou... Né? Não falam de mim tanto. Então, o que eu posso fazer para entrar hoje na vida das pessoas? Uhum. Então, se eu só entro na vida das pessoas pedindo alguma coisa, compre meu produto, olhe meu preço, alugue meu carro. Eu sou chato pra cacete, né, cara? E eu sou muito comoditizado, né? Exatamente, todo mundo faz. Uhum. Então, se a gente Acaba sendo entende... funcional demais e o cara vai ver no preço. Isso, então sabe uma estratégia de como é que eu me diferencio do que todo mundo faz. Então, eu preciso ter uma história que ela é só minha, né? Que é uma coisa que as pessoas não contam as mesmas histórias. Então, que tipo de história eu vou contar? Então, na minha visão, se você tem um negócio muito pequeno, você não tem que estar precisando. Não é para isso, entendeu? Porque, dá trabalho pra cacete pra fazer. Não é barato, é uma coisa que demora para reverter. Então, se tem muita coisa ainda, se tem um mato alto, explora o mato alto, cara. Uhum. Né? Mas se você está entendendo que está chegando num lugar que só fica falando de vender mais, e outra, tem outros canais, né? Então, aqui nós estamos falando de canais de conteúdo. Aí o cara precisa... Ele já usa o e-mail, ele já usa lá CRM, né? Então, se não, tem um monte de coisa para explorar ainda. Já explorou tudo. Tá todo mundo igual. Como é que eu faço agora para me diferenciar? Aí você vai pro conteúdo. Eu acho que uma das principais coisas, complementando o que o Ronaldo falou também, é que assim, vocês, por exemplo, vocês são uma empresa de performance, a V4, e é uma empresa que impulsionam as vendas dos seus clientes.
Tá. Beleza. O propósito de vocês é vender. A partir do momento que você tem uma construção de conteúdo e conversas e você constrói marca, posicionamento online, que não necessariamente precisa ser feito comigo ou com o Ronaldo. Hoje, se você tira 1 hora por dia, você consegue estudar com tudo que tem na internet, consegue produzir com o celular, o trabalho de vocês, V4, fica muito mais fácil de vender na ponta final. Então, por exemplo, se eu não tenho uma construção de marca e eu vou na V4 e peço para a V4 ficar vendendo meu produto e ficar impulsionando e ficar levando para outras pessoas, as pessoas provavelmente elas não vão saber o que é, elas vão me achar chato. Mas pode ser que aqui eu produza muito conteúdo orgânico, eu tenho narrativas, etc. Eu gosto das coisas, eu acompanho. E aí, no momento que eu tenho necessidade de comprar aquele produto, aquele serviço, eu me deparo com um impulsionamento, com alguma coisa que vocês fizeram por aqui, o ROI disso ele é muito mais fácil, ele é muito mais rápido, ele é muito mais garantido do que você ficar investindo em mídia, impulsionando e não construir marca. Eu acho que essa é uma das principais coisas assim, que a gente tem que ter claro na parte de conteúdo, que nem todo conteúdo, nem sempre que você contrata uma produtora de conteúdo, você contrata uma agência, você vai vender mais. No primeiro momento, né? Mas depois... Exato. Sim. O Ronaldo, por exemplo, quando fez o case de Localiza, não era para vender o aluguel de carro. Eu não fui impactado pelo aluguel de carro, eu fui impactado pela praia, que eu achei irado, e aí eu gosto de surf, eu gostei da narrativa, eu vi o conteúdo. Quando eu fui ao Rio, eu tive interesse em conhecer aquela praia, e de quem que eu aluguei o carro? Da Localiza, porque foi através da Localiza que eu conheci a praia, e na hora já estava ali no site. Então, assim, eu acho que a diferenciação aqui é a gente entender que primeiro você precisa começar a abrir conversas e se conectar com as pessoas, porque preço por preço, você começa a entrar na briga do preço. Então, assim, como é que se a gente pega uma academia, por exemplo, cara, acho muito difícil uma academia pequena de bairro hoje querer cobrar R$100 e querer ganhar a Smart Fit. Não vai. Por quê? Porque a Smart Fit, cara, a Smart Fit tá na cabeça de todo mundo. E a Smart Fit tem os aparelhos mais de ponta para o valor que ela cobra. Mas qual que é a narrativa aqui? O que o cliente dessa academia de bairro consome que ele não consome na Smart Fit? Eu acho que esse é o game, assim, é você entender como é que você se conecta com essas pessoas, que, de novo, é o que a gente fez em Copa do Mundo masculina. Cara, Copa do Mundo a gente não falou de remédio, a gente não falou de vitamina, a gente não falou de Lavitan explicitamente. Isso estava por trás. Mas a gente pegou 45 dias, a gente produziu 45 conteúdos, a gente alcançou mais de 150 milhões de pessoas. E hoje, quando você pergunta para pessoas que acompanham o João, a Carla, a CIMED, começaram a acompanhar naquela época, eu tenho certeza que todas as pessoas vão te falar que foi a plataforma mais legal de acompanhar a Copa do Mundo. E aí, hoje, quando elas precisam de vitamina, você acha que elas vão comprar o quê? Centro ou Lavitan? Sim. Nem sei o que é Centro. É a vitamina. É a mesma coisa. Eu sei só o Lavitan, eu conheço só o Lavitan. Centro de A a Z, que é a vitamina que custa tipo R$150 e Todo mundo já Lavitan viu é o uma mesmo propaganda desses composto. caras. Você é muito jovem, você não precisa de centro ainda. Não, é que eu sigo mais a CIMED mesmo. É que você tá muito acima da média, você não precisa de vitamina. Você nasceu muito vitaminado. Mas é uma vitamina que custa 5 vezes mais cara do que a vitamina de Lavitan. E, cara... O que eu posso somar, talvez, aqui nesse nacional? Se a gente for olhar assim, historicamente, o capitalismo ele era muito mais transacional, muito mais funcional, né? Então, isso ainda tem resquícios disso na indústria. Por exemplo, eu falo que se o cara vende, por exemplo, engenharia pesada, o cara é Embraer, o cara é uma indústria, a ThyssenKrupp, vende elevador. Ele vai depender, eu vejo que assim, o fator marca, ela tem um peso de influência na performance do negócio, a depender em qual indústria ele compete. Então, na indústria de engenharia pesada, né, o cara é Embraer. Cara, Embraer é fabricar avião, fazer o avião não cair e já era. O conteúdo for ser melhor ou pior que a Bombardier, vai mudar pouco a performance nessa categoria. Na ThyssenKrupp, o cara fabrica elevador. O conteúdo da Thyssen ser melhor ou pior do que a Atlas vai mudar pouco, porque são poucos players que fabricam elevadores. O cara vai comprar o elevador de quem fabrica a melhor engenharia. A característica funcional faz muita diferença nessa indústria. Agora, vou para a indústria de suplemento alimentar, como a CIMED no Lavitan ou a Max Titânio, que teve aqui com a gente, que é cliente nosso. É um produto, creatina, a gente até falou isso um pouco aqui com o podcast sobre esse assunto. Ele tem seus diferenciais, mas é basicamente o mesmo produto, a mesma matéria-prima, muda uns detalhes ali e tudo mais. Mas a história por trás de tu confiar em ingerir a Lavitan, ou ingerir a Max Titânio, ou ingerir a probiótica,
é muito a ver com o sistema de crenças que aquela empresa criou na tua cabeça sobre a marca dela, porque tu vai ter que confiar que aquilo não vai te matar. Na prática, é muito isso. Ou uma camiseta, né? Vou usar a camiseta da Aramis ou da Reserva. Na prática, é muito o mesmo produto, é uma commodity, mas o sistema de crenças que eu estabeleci na cabeça do consumidor vai fazer que eu opte por um ou por outro. Aí eu vejo que tem muito paralelo com 4 coisas que a gente tem na sociedade, que é música, cinema, religião e futebol. São coisas que são totalmente relacionadas ao sistema de crença. A pessoa gosta de uma música, gosta de um ator, de um filme, de uma história, gosta de um time, gosta de uma religião. Ela é um aspecto totalmente subjetivo, que em algumas indústrias isso faz muito mais diferença do que em outras indústrias, né? Então, acho até que tem um pouco da jornada da marca também. Então, a Localiza hoje, ela está num lugar que ela não tem mais para onde crescer, né? Ou ela entra na cabeça do consumidor de que, cara, eu faço mais coisa do que só aluguel de carro, mas se eu, Ronaldo, abrir uma lojinha lá no Recreio, aluguel de carro, não dá para competir com a Localiza em conteúdo também. Porque é muito caro de fazer, né? Sabe? Uma coisa que você precisa, né? Então, antes, a galera for, pô, eu não tenho dúvida, se eu quero uma mensagem que vá para todo mundo, para onde eu vou? TV. Né? Todo mundo tinha que ir pra TV, só que era caro pra caramba, o cara já fala, pô, não é pra mim esse negócio, é muito caro, tá fora da minha realidade. Já no conteúdo, dá essa sensação de que é possível competir de igual pra igual. E não é. Sim. Não é igual, entendeu? Porque, cara, a marca, ela vira uma... Hoje eu faço todo, né, sabe? Eu tenho uma estratégia de conteúdo, onde eu tenho uma agência de conteúdo, que também não é tão barato. Eu tenho, às vezes, 40 pessoas que fazem isso pra mim todos os dias. E o cara na lojinha lá, ele entra pra competir da mesma forma, achando que vai ganhar. Esse cara não vai ganhar, não tem como ele ganhar, né? Então, mas ele precisa entender, tem outras formas de ganhar em outros lugares. Então não é para todo mundo o conteúdo. Eu não acho que isso aqui é uma estratégia que todo mundo que está ouvindo a gente, caramba, o Ronaldo disse então que tem que vir da estratégia do negócio para a estratégia de comunicação, de marca. Não é para todo mundo. Então tem gente que na performance vai resolver. E fica lá, meu amigo, tem mato alto pra caramba ainda, entendeu? O dia que você estiver num lugar diferente, como é que eu saio de onde eu tô agora? Como é que eu cresço mais? Existe essa possibilidade que as grandes marcas fazem. Tá. Eu acho que é você entender o lance que, assim, primeiro, conteúdo não é pra todo mundo. E segundo, o conteúdo, ele não é pra toda plataforma. Então, você pega muitos clientes, enfim, muitas pessoas que querem produzir conteúdo e elas acham que elas precisam investir no Instagram. Mas será que o cliente de quem vai comprar elevador está no Instagram? Será que não está no LinkedIn? Será que não está no e-mail marketing? Será que não está na performance? Será que não está numa mídia paga? Sim. Então, acho que essa é a principal coisa também. E a forma como ele consome você produto, entender, né? É você entender, assim, quem consome o que você vende. Uma vez que você entende quem consome, automaticamente você entende onde ela consome isso, entendeu? E aí, quando você entende o que ela consome e como ela consome, você entende o tipo de conteúdo. Porque eu hoje, por exemplo, na 3017, a gente produz conteúdo em audiovisual. Então, é filme e foto. Ponto final. O Ronaldo, ele produz todos os tipos de conteúdo, correto? Então, você tem e-mail marketing, você tem performance, você tem N formas de você se comunicar e você se conectar com a tua audiência, para quem você quer vender. Porque no final do dia, a gente está falando que conteúdo é para construção de marca, etc. Enfim, para você criar narrativa, para você abrir conversa. Mas no final do dia, o conteúdo ele serve para vender. As pessoas querem vender. A gente precisa vender, a gente precisa faturar, a gente precisa fazer. O lance é você entender onde essas pessoas estão e como elas consomem esse conteúdo. Se a empresa de elevador achar que ela vai ficar fazendo conteúdo no Instagram e ficar... Será que vai trazer ROI? Vai trazer retorno? Porque é o que o Ronaldo falou. Hoje, para você contratar uma agência e contratar uma produtora de conteúdo, não é barato. E muitas vezes a frustração acontece porque o próprio cliente ele não sabe o que ele quer comunicar, com quem que ele está comunicando e onde essa pessoa está. Então, hoje, parte do nosso trabalho, eu acho que muito do nosso sucesso que a gente tem com os clientes que a gente atende, e principalmente a longevidade deles com a gente em casa, é porque a gente faz muito mais um trabalho do que só atender aquilo que ele quer. Então, a gente olha para ele e fala, calma, peraí. Você quer realmente produzir isso aqui para isso, para isso, para isso? Será que não é melhor seguir um outro caminho? Será que está na hora de você produzir conteúdo mesmo? Será que você precisa fazer esse filme? Será que se você fizer o dia a dia com o celular, você não vai alcançar e depois a gente faz isso? Então, ter essa... A gente faz mais um trabalho do que só atender o que o cliente quer e montar essa estratégia, mas também tem um trabalho de consultoria por trás, de tentar guiá-lo para o caminho certo, para não ter uma frustração, porque não é barato. É a mesma coisa de vocês que vocês fazem aqui. Eu sou cliente de vocês. Comprar mídia não é barato. Qual será o melhor caminho? Sim. Como é que a gente faz o melhor caminho para que a 3017 continue com a V4 no longo prazo, sabe?
Sim. Então essa é uma reflexão também muito importante, eu acho. E eu acho que pro cara que é o Roy Hunter mais raiz ali, mais focado no digital, muitas vezes olhar para esse tipo de conteúdo e estratégia é mais difícil, porque o exemplo que tu deu de tu ter visto um conteúdo que foi criado pela Localiza e depois tu tá lá na praia e aí tu decide alugar um carro e lembrar deles, isso é completamente intraqueável. Tipo, não tem como saber, tá ligado? Não vai conseguir rastrear que essa venda foi referente àquele investimento que eles fizeram no conteúdo da praia do não sei o que no Rio de Janeiro. Então, de fato, é mais difícil para a maior parte dos clientes de conseguir produzir isso num nível que uma Localiza produz, porque ela pode se dar o luxo, entre aspas, aqui de produzir um conteúdo que possivelmente vai trazer um resultado e depois é, de certo modo, comprovado ali que traz um resultado, mas que não é diretamente traqueável. Não Né? é. Diferentemente do que tu faz no Facebook, no Google ali, quando tu faz um anúncio, é mais traqueável, mas claro, não constrói tanta marca, não constrói tanto topo de funil muitas vezes, né? Então, eu só acho que pra gente conseguir direcionar mais pra galera que tá nos ouvindo, é talvez deixar mais claro pra eles um ponto que tu falou aqui, que é, não é pra todo mundo. Pô, como é que eu sei que é pra mim ou não? Deixa eu refazer. Não é pra todo mundo contratar a 3017 ou contratar a Lab. Mas é pra todo mundo produzir conteúdo. Ok, Acho que esse é o ponto. ok. Eu acho que o lance é você entender o momento de contratar uma produtora de conteúdo e uma agência. Quando você pega, por exemplo, vários creators que na pós-pandemia explodiram, a grande maioria desses creators explodiram com o quê? Com o celular. Uhum. Então você pega várias marcas que estão explodindo também com conteúdo com o celular. Então, o lance não é para todo mundo e não é em todo momento que você vai contratar uma produtora de conteúdo e uma agência, mas o conteúdo em si, ele é para todo mundo. Só que você precisa saber com quem você se comunica. A partir do momento que você sabe com quem você se comunica e o que essa pessoa consome, é mais fácil de você fazer essa construção e tá no dia a dia online para estar na cabeça do teu cliente. Legal. Se você não tá online, você não faz essas conversas, você não fala, se você não se comunica, não adianta. Você vai brigar por preço. Sim. Ninguém vai lembrar de você. Sim. E o insight que eu peguei aqui, ver se faz sentido e se vocês concordam, se vocês querem colaborar com alguma coisa a mais, mas pro cara conseguir produzir um conteúdo que talvez gera mais valor, mais do que ele compreender o produto dele, é entender o meio jobs to be done da vida aqui, que é entender o porquê o cliente compra o produto dele. Então, no caso da Localiza, quando vocês voltaram ali mais para a essência do negócio do por que esse cara tá alugando um carro? Pô, porque esse cara vai viajar, porque esse cara quer ter uma experiência muito foda, porque esse cara quer vivenciar alguma coisa nova, enfim, todas as possibilidades que existem ali de motivos de compra desse determinado produto, aí vocês conseguiram entender com esse porquê o tipo de conteúdo que vai engajar com esse cara, não necessariamente só no momento de compra dele, mas sim numa vida inteira ali que a gente pode ter de conexões com esse cliente e, portanto, isso potencialmente pode gerar mais resultado lá na frente com os conteúdos que forem criados, né? Uhum. Então, talvez esse jobs to be done, que é um conceito bem, bem antigo já, né? Mas a gente entender o motivo exato do porquê esse cara tá comprando o produto ajuda a gente a produzir melhores conteúdos. Faz sentido isso? Faz, cara. Eu acho que é uma total. coisa que a gente perde um pouco, né? Então, a gente é uma pessoa, né? Então, a gente entra na rede e o Ronaldo entra na rede com objetivo, né? E o meu objetivo, te garanto, nunca é comprar e nunca é vou conversar com uma marca, né? Uhum. Porque eu vou entrar aqui porque o Itaú eu gosto pra caramba, vou fazer uma mensagem pra ele aqui. Nunca é isso, né? Mas eu entro pra fazer alguma coisa. A marca Sim. precisa entender por que eu tô lá, né? Então, como é que eu entro numa conversa que existe e não é falando de si, cara. Se tem um cara que só fala de si, né? O Ronaldo lá, eu entro e todo mundo que vê meu post, tô eu dizendo que eu sou foda, que eu sou bom, que eu malho pra cacete, eu tenho... Pô, cara chato, né? Chato. E as marcas são feitas por pessoas, né? Então, o Ronaldo, ele é o cara que olha a marca do A-Lab e quando eu tô ali, eu falo, gente, mas tá faltando o nosso logo. Ah, mas não tá com a nossa mensagem. A gente esquece que a gente, se tivesse com esse monte de coisa só falando do A-Lab, eu também não ia ver. Dessa vez, os caras do marketing, não sei porquê, muitas vezes eles se esquecem disso, né? Então, ele acha um monte de marca chata, porque só fala dela, e quando ele está cuidando da marca dele, ele faz exatamente o oposto e espera que as pessoas assistam aquilo. Ele faz o Instagram ser um catálogo de produtos. Exatamente. Faz isso no site, Muito aquele cara. papo... Então, se alguém quiser ir atrás de você, vai no site, vai ter todos os cases lá, tudo que você faz em detalhe, com mais link, porque a pessoa está te procurando, ela foi lá para isso, né? Agora, na rede, vamos conversar com as pessoas. Sim. Qual é o assunto que está quente? Qual é o assunto que está em alta? Tem a ver com o seu território? Se tiver, beleza, tem a ver com o meu território. Então, vou entrar naquela conversa que as pessoas já estão conversando. Eu sou mais um naquela conversa.
Legal demais. Sim. A gente, até essa semana foi interessante. Eu não sei nem se isso foi a gente que enviou, mas o Alfredo fez um react de um Conteúdo post nosso que a gente postou no Instagram. No Instagram agora tu tem como tu reagir, né? A um post, tu grava um Reels com o post no fundo. Foi esse formato que ele fez. Esse é padrão do Instagram, né? Não, eu acho que isso aí é só um filtro que tu tem. É um filtro, eu que tu acho. consegue fazer no Certeza Stories. que eu acho que eu consigo fazer isso padrão no Instagram, velho. Eu acho que não, mano. Eu acho que é um filtro. É um Ele deve filtro, ter batido um print nosso, ou gravado a tela do conteúdo ali, e aí depois tu faz o uso do filtro no Stories com fundo verde. Ter certeza. Enquanto você vê isso aí, só Isso pra aí é complementar velho, o que isso aí é bem velho já, do fundo o verde. que o Ronaldo com falou aqui, esse lance do porquê, cara, isso mudou muito pra mim. A minha cabeça. E a pessoa que me ensinou isso foi. Acho que você não sabe, mas foi você. Foi no primeiro jantar que a gente teve, que foi. Primeiro lá no, date. Primeiro eu, date. você e o nosso amante, Ronaldinho, que a gente não pode esquecer. Ele é maravilhoso. Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho O bruxo. Fonseca. Um é o fenômeno e o outro é o gaúcho, entendeu? Justo. E isso foi game changer, se eu não me engano foi em 2021, eu acho. E, cara, naquela época eu só queria produzir, queria vender, e existiam já alguns clientes nossos que tinham uma leve frustração no pós. Porque achava que aquele investimento ia alcançar milhões de pessoas e ia mudar a vida da companhia. E quando eu perguntei pro Ronaldo naquele papo o que a Lab fazia, uma das primeiras coisas que ele falou: vocês estão me traindo? Que eu tô vendo que tem um outro cara com uma câmera na mão que não é 3017 aqui dentro. Que tristeza. Naquele papo ele me falou que o que eles fazem é entender o porquê que a empresa vai produzir conteúdo, independente do tipo de conteúdo. Então, eu Isso acho é que legal pra caralho. o maior ensinamento desse papo aqui, eu acho que o maior insight desse papo aqui é assim: por que você produz conteúdo? Eu acho que isso é onde que eu não quero ficar. Porque, tipo assim, ó, quando a gente tá ali falando dos exemplos, sabe? Tipo, a Localiza fez assim, a gente fez assado e tal. Muitas vezes eu acho que a galera que tá nos ouvindo, por isso que eu tô puxando esses comos, os motivos, os playbooks. Esquece porque a Localiza, esquece esse médio, porque Não, são games muito grandes e Mas o meu transforma ponto- o conteúdo em algo muito distante, eu O meu acho. ponto é tipo assim, exato, o meu ponto é que É. fica na cabeça do cara, talvez, se a gente não deixa, talvez, o objetivo como ele pode fazer, fica na cabeça dele de, tá, beleza, eu sei que tem que fazer produção de conteúdo, eu deveria estar fazendo isso, mas eu não sei como, eu não sei que tipo de conteúdo produzir. Eu acho que aqui a gente já conseguiu pegar alguns formatos que conseguem ajudar o cara ali a descobrir o tipo de conteúdo que pode ser feito na realidade dele, entendeu? Cara, quando você pega, por exemplo, aquilo que você falou do case que vocês fizeram há 8 anos atrás, é um tipo de formato de conteúdo que até hoje funciona. Sim. Então, os testemunhos, os cases, os depoimentos, etc. Inúmeras empresas fazem isso até hoje. A gente faz muito... O nosso canal posta um case por dia. Exato, a gente faz muito isso para Adobe, por exemplo. A Adobe é um dos nossos clientes, a gente faz muito isso de case com eles, que a gente fez case com eles com a Microsoft, com a Nike, a gente vai fazer com o GPA, com a Azul, enfim. Isso funciona para o momento que quem for fazer a compra da Adobe entra lá e vê que realmente faz sentido acontecer. Mas quando você pega, por exemplo, cara, Paulo Cuenca. Paulo Cuenca é um cara que fala muito de vários formatos e várias estratégias e vários jeitos de você produzir conteúdo. O rei do carrossel. Esse é o lance, sabe? Tipo, o produzir conteúdo, quando a gente fala de Localiza, quando a gente fala de CIMED, quando a gente fala de Adobe, quando a gente fala de Itaú, de Rock in Rio, pode ser que a gente coloca num cenário que é muito distante. E às vezes quem tá nos ouvindo fala, cara, como é que eu vou fazer isso? Porque olha o tamanho dessas companhias. Uhum. Mas existem vários formatos, como o que vocês fizeram 8 anos atrás e até hoje funciona, que são replicáveis. Você só precisa saber Sim. também onde você consome essa fonte. Então, quando você olha e pega o perfil quando você pega o perfil, por exemplo, do Paulo e aplica tudo aquilo que ele ensina ali, com isso aqui, tá valendo muito mais a pena do que você ligar pra 3017 e falar assim, vou te contratar pra fazer um filme. Aí tu vai gastar 50 mil reais pra fazer um filme que no final do dia não vai te trazer nada. Não vai Sim. construir marca, não vai fazer nada. Por quê? Porque o teu momento não era de comprar um filme de 50 mil reais. O teu momento era de consumir estratégias e formatos e utilizar o telefone que você fica o dia todo dando scroll pra baixo no Instagram, no TikTok, etc. e respondendo no WhatsApp, sendo que aqui você tem uma ferramenta pra poder fazer a coisa acontecer, entendeu? Quando a gente produzia mais vídeo no YouTube na V4, tinha um vídeo meu muito lindo que era como gravar uma prova social com 2 celulares. Esse vídeo é bem histórico. Porra, é bem histórico. Eu tinha 15 anos, eu acho. E aí eu tava mostrando isso, assim, como gravar Tinha e até tal. cabelo, né? Eu tinha até cabelo, ainda não tava tão calvo.
Mas esse lance do 50K é um case interessante porque, às vezes, a performance desse conteúdo não tá no quanto tu gastou pra produzir, mas a qualidade da história que tu tem pra contar, né? Então, às vezes, o cara vai gastar 500 mil reais e vai performar menos do que um filme que ele gravou com o celular, mas é porque a só tu história olhar, é melhor. Qual é o mas filme? só tu olhar os filmes que, eventualmente, os caras gastam milhões, centenas de milhões de reais e também não funcionam. Ó, Então, tipo, de produção de grana não faltou, mas A o cara gente contou uma teve- puta história merda que não performa, Mas tá ligado? como que eu conto uma história boa? eu tava, Aí eu tava no... que é uma pica, mas eu acho que pra nossa realidade, que a gente não quer fazer um filme literalmente, não, pra realidade da galera que tá nos ouvindo, meu primeiro insight é esse do porquê, entender por que os clientes consomem o teu conteúdo e tentar consomem o teu produto e aí tentar desenvolver conteúdos que falem com esse porquê, pra ver se isso conecta com as pessoas. E isso é até uma provocação que eu ia fazer aqui do teu comentário do YouTube, né? Ah, legal que no caso da V4 aqui agora sai um case por dia. Mas pensando no porquê o cliente contrata a V4, foda-se isso aqui. Não foda-se. tem Não, mais aí que tá. Eu acho que assim, ó, eu acho que ele... Respeita a minha história. Calma, eu acho que ele entra muito bem no momento que o cara começa a considerar a V4, que ele quer saber o que a V4 já fez, que ele quer saber histórias, talvez, de cases similares ao dele, lá. Isso é legal pra caralho. Mas como pura produção de conteúdo, não funciona, tá ligado? Olha lá pra TV lá, ó. Pra galera que tá no YouTube agora, olhem na TV. Caralho, Guilherme. Como gravar prova social utilizando 2 celulares. 1.4 mil views há 7 anos atrás. Completa a tua história? Não, o meu ponto é só assim, ó. O nosso canal do YouTube hoje, se vocês abrem numa nova aba aí o canal do YouTube da V4. Claramente o conteúdo que a gente tá produzindo hoje, que é só case, ele não é bom como conteúdo. Ele é porque bom, ele tem 200 views. mas ele é pra ter 200 views. Aí que tá, a gente mudou a estratégia. O canal da V4, ele tem 122 mil inscritos. É um dos maiores canais do assunto no Brasil hoje, porque os canais sobre o assunto não performam. No começo, esse canal tinha esse tipo de conteúdo que o Gui acabou de mostrar, que era conteúdo que performava, tinha volume de view. Ou tipo aquele ali do ele Gustavo ensinava ali, e né? coisas do gênero. Só que o tipo de pessoa que ele atrai não é o nosso cliente, porque o nosso cliente, a gente foi performando com o tempo, viu que ele não era o cara que assiste o vídeo como gravado. Esse conteúdo, por exemplo, de como Não, gravar. eu acho que esse conteúdo não necessariamente é bom também, mas a gente vai chegar lá. É isso que eu vou falar, por causa do tipo de cliente. É o lance que eles comentaram. Quem é o cliente, onde ele está, como ele está. Sim. Mas qual que é o papel do YouTube na sua estratégia de conteúdo? O papel do YouTube nessa rede de conteúdo é combater o Reclame Aqui. Ponto, acabou. Então o cara vai olhar, tem reclamação, Reclame Aqui, mas eu posto um case por dia. A gente tem mais case publicado no YouTube do que qualquer empresa do setor teve de clientes. Essa é a estratégia. É um hedge. Então, mas essa é a resposta. Quando ele fala que não funciona, se você vai no porquê, você começa a ver. Por isso. Não, Ele não tá ali pra ter view. Eu acho que sim. Eu entendo. É isso. Eu entendo. Porque se eu quisesse ter view, eu ia fazer um vídeo assim, ó, como ficar rico com a internet. Não, mas eu não ia claro, vender nada. mas eu sei que não. Você pô. Eu não tô ia dizendo- falar que o eu não tô Ayrton dizendo Senna... só que a Você ia falar característica que o é Ayrton view. Senna não é ninguém. Eu não vou dizer que a característica é view, entendeu? Não é esse o meu argumento. Meu A argumento é característica que... é só proteger contra a internet. Não, só pra se isso. essa é a estratégia, Essa é a aí faz estratégia. sentido. É que antigamente ela não era essa a estratégia. A estratégia era uma produção de conteúdo para desenvolvimento de autoridade e também, eventualmente, Mas trazer deu errado. vendas. Cara, ainda, né? Deu Mais errado. ou Quantos menos. clientes tu acha que aquele conteúdo teu trouxe? Nenhum? Cara, não, E não- ele não serviu pra nada. não era exatamente o que a gente falava na época que a gente olhava mais Mas a gente fortemente pro errou a YouTube. estratégia, porque a gente fez... Porque o que acontece? É um ótimo tópico. Pô, a gente tem 100 mil inscritos, tinha view pra caralho. Mas era um conteúdo que atraiu o cara errado. Por isso que a gente atraía profissionais, não atraía clientes. Ó, acho eu que acho aí que sim, isso eu eu acho concordo. que eu acho que a gente tem que olhar o seguinte, respondendo o que você perguntou. Porque isso aqui é importante. Calma, porque cara, a gente gosta da treta. Fica porque a tranquilo. métrica- Não Não, precisa Cara, mediar, isso aqui não. tá parecendo Bambam e Toma no Popó. suco. Não, porque a métrica pode ser uma métrica errada, pô. É tipo assim, isso rede é social, importante. Isso é o cara muito olha comum. assim, porra, o negócio não dá view. Cara, eu consigo fazer o canal ter 1 milhão de inscritos, só que ele não vai vender nada do que eu vendo. É, Então, o contrato diz mas 1 milhão isso, de reais então, por isso mês. mas até é o eu lance que, concordo. tipo assim, você tá respondendo por quê? Que aí a gente Isso, volta isso, pra isso todo aí. o início. Eu acho que assim, se a gente pega, por exemplo, o canal da V4 hoje, qual que é o vídeo que tem mais visualizações? Ah, Bota aí esse numa- vídeo bota no mais impulsionado visto. ali. Eu né? tenho, Não, eu, não, tenho, eu tenho quase certeza que é o vídeo da história de vocês. Não, é Mas um foi que é, impulsionado, tipo, são vídeos é o impulsionados. teu vídeo, o segundo é o teu vídeo. Que a gente impulsionou também, mas... Tipo, ó, por que você deveria escolher a V4 Compre? 4,1 milhão de views. Com certeza não é orgânico. Não, Isso não aí é super impulsionado. É. O vídeo orgânico, talvez seja mais orgânico mesmo, deve ser talvez Esse aí, esse esse do aí. Pacto com o Diabo. É aí, do ó. Pacto com o Diabo. Esse é um exemplo de como é que tu bomba um Aí, vídeo ó. no YouTube que não Mas vende eu nada. acho, Baita clickbait do caramba. eu tenho quase certeza que é impulsionado também aquele ali, Não, tá? não é impulsionado. Eu acho que ele foi impulsionado na época que a gente fazia, pô. Não foi. Não É foi? orgânico. Zero É dinheiro. zero. Eu Quantos acho que comentários tem aí? Abre aí. Vamos ver só pra... Se tiver 12 comentários, eu vou dar uma Não, risada. tem Ah, 1.000 e legal, poucos 1.000 e poucos comentários. Legal, perfeito. Sobe um pouquinho, só um pouquinho. Esse filme é muito bom, né? Ele prova uma teoria que faz muito sentido. Rica vírus. Não existe gente feia.
Existe gente com a conta bancária vazia. Eu acho que uma parada te respondendo o que você ainda falou... não ganhou dinheiro, Lins? Ainda não. Por isso que eu sou assim. Eu acho que respondendo uma parada que o Denner falou é que, assim, na minha visão, toda história é boa. E toda história ela merece ser contada. Ponto. Você só precisa saber como contar. E onde? Isso é muito positivo, cara. Esse é o game. Toda história ela é boa. Pode ser uma história ruim, pode ser uma história positiva. O teu vídeo, por exemplo, por que o teu vídeo do carnaval engajou pra caramba? Porque é uma história boa. E muitos empreendedores, eles acabam se identificando com aquilo, só que ninguém tem coragem de falar. Por quê? Porque quando você pega a bolha do empreendedor, principalmente daquele que começou a ter um pouco de sucesso, o que boa parte dos amigos estão fazendo? Estão no Camarote Salvador, curtindo o carnaval. Você acha que ele vai falar que ele tá trabalhando? Que é legal? Que é glamuroso? Não é glamuroso, não é legal. Sim. Entendeu? Então, por que ele engajou e por que teve repercussão? Porque as pessoas se identificaram com aquilo. Eu acho que essa é a primeira coisa. O porquê que quando a gente pega, por exemplo, um dos maiores vídeos que tem visualização no perfil do Alfredo é o vídeo de como ele vende a água. Porque muita gente se identifica com aquilo. E ele não tá vendendo nada. Só que no final do dia, quando a pessoa olha pro perfil dele, o que ele faz? Ele tem uma empresa de educação. Quer aprender como é que tu faz pra vender a água? Pô, tu vai comprar aqui. Então, assim, toda história ela é boa, toda história merece ser contada. Só que como e onde você vai contar essa história? Eu acho que uma das principais dificuldades hoje, que é um trabalho brilhante que a Leb e o Ronaldo têm feito lá na empresa deles, e a gente também está começando a olhar muito isso, é que o conteúdo também, uma das principais perguntas que tu tem que fazer é como você vai distribuir. Acho que distribuição hoje é uma das palavras mais importantes, assim. Então, se você tem um canal de distribuição com creator e você não tem dinheiro para produzir em alta qualidade, dá na mão do creator e deixa o creator produzir com o celular dele. Porque eu tenho certeza que tu vai ter muito mais ROI, muito mais alcance do que tu gastar 50 mil reais para fazer o filme e distribuir no teu perfil. Agora, se você consegue juntar todas essas ferramentas e tem grana para investir em tudo isso, aí é golaço. Porque aí tu distribui, tu constrói marca, tu alcança várias pessoas e ainda com qualidade. Então, você entender, é uma matemática meio complexa, porque são muitas coisas que você tem que responder. Você tem que responder o porquê, você tem que responder o onde, você tem que responder como é que você vai distribuir, qual que é o perfil do teu cliente, como é que você consome, como é que você constrói essa narrativa. É uma matemática complexa, mas não é difícil de executar, tá ligado? Esse lance de distribuição, cara, o Ronaldo faz isso brilhante. O trabalho que eles fazem no Rock in Rio, por exemplo, é um puta trabalho. Mas são 200, 400 pessoas trabalhando em tempo real, que isso é um outro ponto muito maneiro do conteúdo também. Você precisa saber o momento de você ter que ser real time e o momento de você não ser real time, que eu acho que essa é uma das coisas diferentes. Isso é uma coisa que, por exemplo, vários dos nossos clientes elogiam, que a gente consegue ter uma agilidade e manter a qualidade na entrega do conteúdo que a gente faz, que precisa ser rápido. Então, o filme de vocês da Assembleia, uma coisa é a gente encerrar a Assembleia com o filme daquela Assembleia. É uma percepção completamente diferente para quem está ali do que você encerrar esse filme 30 dias depois. O Ronaldo construiu essas conversas do Rock in Rio enquanto ele está acontecendo em foto, em GIF, em vídeo, em conteúdo, tanto para o Rock in Rio quanto para a marca, é uma coisa. Tu produzir um conteúdo do Rock in Rio 15 dias depois, é uma outra parada. As pessoas não estão falando mais disso. É que o contexto ele é rei, né? É tipo um tipo de conteúdo que o mundo muda, as tecnologias mudam, as formas de consumir conteúdo mudam, mas tem um conteúdo que se mantém perene, que é transmissão de esportes, né? Ao vivo. Transmissão de esporte ao vivo, né? Tudo que é ao vivo a galera tá lá, né? Porque só tem uma chance de ver ao vivo. E você cria FOMO. E FOMO em comunidade é uma parada muito bizarra, cara. Como é que é esse lance dos formatos? Porque vocês criaram esse lance do Now, né? Sim. Conta pra galera que não tá ligada. Cara, o Now, cara, a gente entendeu, né? Em 2017, a gente no Rock in Rio, cara, uma conversa que é muito aquecida, as pessoas, elas ficam, né? No Rock in Rio. Isso, no Rock in Rio, sabe, ansioso com aquele negócio. E tem um monte de marca que paga pra estar lá. E a gente começou a ver o que a marca vem aqui, o que ela faz. Então tem um monte de marca que tinha stand lá. Então, tem gente pra cacete no Rock in Rio, 100 mil pessoas dia. Muitas delas passam nos stands, mas quem não foi? Então a marca tem a oportunidade de qual a história que eu vou contar pra quem não foi. Então a gente falou, cara, e se a gente faz isso em real time? Então, tudo que pode acontecer, né? Então, conheço o Rock in Rio, né? Então, tem ali
um monte de coisa que a gente já sabe. Então o artista ele vai entrar no palco. Tem a chance do artista pegar alguma coisa da marca? Tá? Se tem, o que eu vou fazer? Então tudo que dá para imaginar, a gente já sai com isso pronto. Se tudo que pode acontecer, né, que eu consigo imaginar, tá pronto, tem espaço para fazer tudo aquilo que eu não sei. Então, cara, qual é a história que a Natura vem aqui contar? Natura está falando Amazônia, esse encontro das pessoas. Então, que tipo de narrativa eu vou passar? Aonde entra em cada canal? Ah, cara, então beleza. Tem uma parte mais estética aqui. Então, parte estética eu vou usar Instagram, né? E ali eu vou ter uma série de gente que vai cobrir fotos de pessoas, né? Fashion, estilo e tal. Então, a gente, em 2022, eu fiz a cobertura para 8 marcas no Rock in Rio, cada uma delas com uma narrativa completamente diferente e todas elas buscando a mesma coisa. Eu quero ser top share of voice, né? Então, como é que eu vou fazer aqui para que as pessoas falem de mim? Eu falei, se vai falar de você, tem que ser alguma coisa que entretém as pessoas, que as pessoas só entram nas redes por 4 coisas, né? 1, vou fugir de alguma coisa, tá chato o meu dia, como é que eu saio disso aqui? O outro é, cara, eu tenho que me informar, né? Então tem um canal ali onde eu me informo. O outro é, eu vou falar de mim, né? Então, pô, olha a viagem que eu estou fazendo, o helicóptero que eu entrei. E o último deles é fofoca. Então, se a gente atuar nesses... Falar de mim e falar dos outros. Falar de mim e falar dos outros. Então, se a gente entender quais são os territórios de marcas e narrativas que atendem essas 4 expectativas das pessoas, elas vão curtir, cara. Só tem que entender como. E aí, como é que eu misturo isso com música? Como é que eu misturo isso entre as marcas? As pessoas têm essa expectativa, cara, do que o Itaú foi fazer no Rock in Rio. Né? Então, a gente ouviu nas comunidades do Itaú antes, a gente viu que tinha uns palcos lá, tem um monte de gente que é muito legal, mas tem um monte de artista que eles queriam que tivesse no Rock in Rio, mas não estavam lá porque o Rock in Rio não escolheu. Como é que o Itaú leva essas pessoas para lá e faz um pocket show e conta esse pocket show para quem não foi? Então, isso vem da leitura das redes, cara. Então, tem aquela MC Drica, que eu adoro ela, tá bombando, não vai tocar no Rock in Rio agora porque não cabe, mas eu, Itaú, patrocinador master, tem um palco, vou chamar esse cara, vou contar essa história. Legal. E esse lance que tu tá falando aqui me faz lembrar até com essa provocação do Gui do nosso canal, que a construção de conteúdo, ele vai te ajudar a performar em vendas para novos clientes. Por exemplo, o próprio Facebook fala que 70% do resultado da compra de mídia depende do criativo, do conteúdo que tu faz. Então, esse é o primeiro nível do valor que esse ativo traz. Mas tem vários outros níveis de valor que esse ativo traz, como, por exemplo, uma proteção de experiência de marca. Vamos dizer, o que eu quero dizer com isso? Às vezes eu tô lá no Itaú, sou cliente e tive um BO. Invariavelmente vai dar um BO em algum momento da minha jornada. Certeza. Aquela experiência que o Itaú criou para mim lá no Rock in Rio faz eu tolerar mais um problema com o Itaú do que se ele não tivesse não tivesse construído aquele ativo na minha cabeça. Né? Então eu vou tolerar um pouquinho mais e não vou churnar, não vou sair como cliente. Ou até mesmo para contratar talentos. Então uma marca, tem algumas marcas que talento é um ativo importante, né? Como, sei lá, a SAP, o Accenture. Se tu for ver as redes sociais desses caras, ela é 100% focada em endomarketing, né? Em captura de talentos. Pô, o Itaú tem 100 e poucos mil funcionários, então é uma cidade de gente. Toda essa construção de conteúdo também faz também traz mais esse benefício que é, pô, eu vou querer trabalhar mais no Itaú do que na Caixa, né? Ou no Santander, ou no outra marca que eu não me conecto tanto com os valores e a forma como ele enxerga o mundo, né? E novamente volta no porquê, né? Então eles procuraram a gente, Itaú, falando o seguinte, eu quero rejuvenescer minha marca. Sou um banco de 100 anos, ano que vem, né? Será 2022 a conversão com a gente. No ano que vem vou fazer 100 anos, 23. Eles fizeram 100 anos e 23, né? Então, 22. Não faço ideia. E aí, sou uma marca de 100 anos. Como é que eu... Cara, querendo ou não, é um banco, é um assunto chato. Como é que eu faço com que os jovens comecem a se interessar por mim? Falou, vamos embora pro TikTok. Sim. Então, se tem uma conversa que está acontecendo lá, os jovens estão lá. Agora, se o Itaú entrar fazendo filmão no TikTok, vai flopar. O que está acontecendo no TikTok, né? Então, qual é a conversa que tem a ver com o Itaú no TikTok? Muitos jovens, eles aprendem ali, cara, tudo de finanças no TikTok. Né? Então, como é que o Itaú ajuda essa galera a se desenvolver mais rápido lá? E aí, à medida que a gente faz o que as pessoas estão querendo e, de fato, o conteúdo é divertido, muito interessante, conversa com quem já está fazendo lá, em menos de um ano ele sai do 0 para 1,6 milhões de pessoas seguindo a página. Loucura. Com engajamento altíssimo. Por quê? Porque ele entrou na conversa, ele não criou nada. Loucura. Ele simplesmente entrou. Eu ia contar aquele case do Alfredo ali, eu acabei não fechando, porque eu achei que era uma coisa, mas é outra, na forma de fazer, mas na prática é a mesma coisa.
No perfil da V4, a gente publicou lá um conteúdo nosso falando sobre o resultado do Nubank, que virou um resultado positivo e saiu do prejuízo, e explicando um pouco da opinião do CFO, de qual foi a estratégia para virar para o lucro e como isso estava tudo planejado. Não tem nada a ver com o nosso produto, né? Esse conteúdo, teoricamente. E aí o Alfredo fez um react do post, dentro lá com esse lance do fundo verde e tudo mais no Reels, falando a mesma coisa. No final das contas, o Itaú inverteu o lucro, não sei o quê, inverteu o Itaú. O Nubank reverteu o prejuízo para lucro e tudo mais. Mas por que que esse conteúdo faz sentido? Porque o nosso assunto é sucesso nos negócios. Né? O cliente só nos contrata lá como um meio para ter sucesso nos negócios. Então, qualquer assunto, qualquer conversa sobre sucesso nos negócios interessa dentro do nosso território. Né? Tentando traduzir um pouco de por que isso faz sentido. Só voltando na provocação rapidinho do YouTube, né? Por que eu acho que... Ele guardou. Tá engasgado, hein, cara? Tá rancoroso, brother. Não, Ele é guardou, que eu acho que mal, assim, tá? ó... Vai ter treta depois. Não, é que a minha percepção é tipo assim, ó... Tu tá errado. A gente fala que... se você quiser botar 1 milhão de inscritos lá no YouTube, a gente bota e tal. Enfim, dá pra botar dinheiro pra fazer isso, né? Mas... Não dinheiro, mas conteúdo mesmo. Mas primeiro que não é assim, né? Só olhar, sei lá, o perfil do Roy Hunters lá. Tem poucos seguidores ainda, vai crescer, vai levar muito tempo pra crescer. Mas nunca vai ter 1 milhão, não é esse o porquê. Não, eu sei, caralho. Mas eu tô dizendo que eu acredito que o nível que o YouTube da V4 chegou, se a gente mais do que a gente simplesmente falasse, cara, foda-se, o conteúdo ele não vai trazer o cliente certo, a gente mudasse talvez os conteúdos, claro que escolher é abdicar, né? A gente não tem tempo e não tinha disponibilidade para fazer mais esses conteúdos também, é um dos motivos porque a gente parou de produzir tantos conteúdos, é um dos motivos. Eu acredito que ele é meio desperdício, tá ligado? A quantidade de público que existe lá. Não existe público nenhum, pô, inscrito não serve pra nada. Não sei, cara. Não sei. Cara. O YouTube não entrega mais conteúdo pra inscrito, é um número irrelevante. Enfim. Eu acho que o formato que a gente pode trabalhar, os conteúdos, ele poderia ser diferente. Eu acho que ele poderia também gerar valor pro cliente, não só pra 200 clientes ou só pra suprir lá a necessidade de mostrar que a gente tem um monte de cases, tá ligado? Assim como no Instagram a gente consegue. No Instagram a gente faz um conteúdo que ele é mais relevante. Mas é porque o nosso cliente consome mais Instagram do que o YouTube. Não sei dizer, não. Eu acho que eles consomem tanto quanto ambos, tá ligado? Eu acho que não. Eu acho que sim, cara. A gente tá achando. Porque o cara é um dono de empresa, enfim, ele também vai consumir o YouTube, entendeu? Não esse tipo de conteúdo necessariamente. Eu chutaria que é menor. No YouTube? Porque eu tenho o tipo de conteúdo que o cara consome em cada tipo de canal também, entendeu? Então, no YouTube, cara, tem poucos canais do nosso assunto que performam em volume. Não é tanto a parada, sabe? Agora, o Instagram, por que ele flui? Porque rola muita discussão, entendeu? Por que os nossos conteúdos performam? Porque o cara compartilha, comenta e gera discussão, o negócio espalha. No YouTube não rola isso, né? O cara vai comentar no YouTube e marcar quem? Não tem comunidade, tá ligado? Então, os conteúdos, aquele conteúdo que o Lin citou do carnaval, ele é um conteúdo que tu vai lá ver, teve, sei lá, 500, 600 compartilhamentos. No YouTube... No Instagram, né? No Instagram, eu fiz o mesmo conteúdo no YouTube. Ele não performou. É o mesmo conteúdo. A gente fazia isso direto. Usar o mesmo conteúdo já não é uma boa estratégia. Ele é o mesmo assunto. Eu gravei dois. O mesmo assunto, mas são dois conteúdos diferentes. Tá bem errado. Eu produzi 2 conteúdos sobre o mesmo assunto nos respectivos formatos. Eu tô achando que você tá precisando de uma assessoria de produção de conteúdo. Não, mas é bem o que tu falou mesmo. O conteúdo que performa no YouTube é outro. É outro. E a gente não consegue conversar para performar em escala. E até porque o nosso público também não é um público de massa, então acho que a métrica também às vezes é errada. É tipo o Roy Hunters. A gente fechou ótimos deals no Roy Hunters. Mas a gente não tem uma audiência de flow, sei lá. Nunca vai ter, porque a gente tá fechando um contrato de R$1 milhão, entendeu? Mas eu acho que é porque, de novo, a gente volta pro início de tudo do porquê e qual a estratégia. Porque assim, pra mim hoje, o podcast de vocês... Ele, conteudamente falando, ele é muito bom, tem muita coisa boa pra todo mundo. Cara, eu já escutei inúmeras conversas, já aprendi inúmeras coisas, mas acho que quando a gente olha pra marca V4, ele funciona muito mais como uma ponte de relacionamento. Dá um exemplo. Por que a gente tá gravando esse podcast aqui hoje? Porque a gente vai... Depois daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai almoçar pra falar do quê? De negócio. Então, o podcast ele não foi o fim. Isso. Tu usou o podcast como estratégia, como meio... Essa é a origem do podcast. Pra nos reunir, pra fazer a parada, pra depois ter... Se vai ter ROI de audiência, se vai bater
recorde de visualização ou não, Esse é um cara, segundo efeito. essa é outra coisa. Isso é resultado. Cara, mas eu acho que esse ponto que tu trouxe é um ponto importante, porque tu não precisa produzir conteúdo só pelo conteúdo em si. Tu pode unir uma série de formas desse conteúdo gerar valor. Vou dar 2 exemplos. Rock in Rio. Pô, o cara não tá produzindo conteúdo, ele tá fazendo o Rock in Rio, que é uma ação de live marketing, mas já que tá fazendo, vamos também produzir conteúdo e vai desdobrando isso em várias formas de tentar estar em ROI. Daqui a pouco, aquelas 100 mil pessoas que vão no stand do Itaú, no Rock in Rio, sei lá, não vão pagar a conta. Mas eles fizeram uma outra ação em rede social que vai desdobrar e mais não sei o que, e mais o benefício. Vai fazendo uma série de questões. Quase um loop de conteúdo. O né? Roy Hunters, o podcast, a gente começou ele com uma estratégia de IBM. Era pra convidar quem a gente queria se relacionar pra gravar o podcast. E já era endosso também, né? É isso. E a gente não tava absolutamente zero preocupado com a audiência. Era só pra acessar pessoas que a gente queria conversar. Isso lá quando era V4Cast. Aí depois começou a ter audiência também. Só que hoje, qual que é o papel dele como uma propriedade intelectual da V4? Por que não se chama V4Cast mais? Porque a gente quer ter um ativo independente para conversar com o marqueteiro, não com o dono de negócio. Porque o dono de negócio, a gente conversa de outra maneira. Só que a gente tem esses 2 stakeholders na V4, que é o marqueteiro e o dono do negócio. Então, eu converso muito com o dono, mas eu não converso tanto com o marqueteiro. Aí o Roy Hunter está se criando como uma entidade à parte para completar esse negócio. Então, a gente une o útil ao agradável. Os cases no YouTube, como é que a gente produz? A gente faz um evento aqui na flagship, 2 eventos por mês, reúne os nossos melhores clientes e grava um monte de case com eles. Então, a gente usa o evento para interagir e tudo mais, fazer calação com aquele grupo de clientes, mas a gente já produz um conteúdo num formato que vai também ter um desdobramento ali para frente, né? Sim. Mas e o YouTube tem um negócio... Não, tô zoando, não vou falar nada. Tô zoando. Mas acho que esse discernimento de estratégia e por que você está fazendo, eu acho que é a principal coisa, assim. Porque senão você sai fazendo tudo e nada ao mesmo tempo e não tem ROI nenhum. Então, tipo, por que eu vou gravar um podcast? Cara, as pessoas estão saturadas de podcast hoje. E tu acha que vai brigar com o Flow? Tu acha que vai conseguir ganhar do Podpah? Não vai, cara. Não vai, porque tipo, já tá consolidado o teu podcast. Não são os caras, entendeu? E o nosso caso, a gente não pode nem olhar pra esses caras e se basear neles, porque o tipo de conteúdo e a audiência e a quantidade de pessoas que podem assistir aquele conteúdo é muito diferente do nosso, né? Mas essa sensibilidade de olhar pra isso e ter essa clareza, eu acho que é uma das coisas mais importantes também. Sim. Porque senão você se frustra. E produzir conteúdo é um trabalho árduo, é chato e demanda muito. E é sempre uma aposta, isso é um lance importante. Porque, tipo assim, eu expliquei aqui o meu porquê da linha editorial atual do YouTube, que o Gui provocou. Quer dizer que essa é a melhor estratégia? Não, ela é a minha aposta. Pode não ser a melhor estratégia, mas qualquer estratégia vai ser sempre uma aposta, porque é infinitas possibilidades na escolha de produzir um conteúdo. Tipo assim, a galera apostava, a maior parte da indústria apostava contra o Star Wars e deu certo. A maior parte da indústria depois apostou a favor da nova trilogia do Star Wars e não foi tão bom. Então é sempre uma aposta, porque é infinitas possibilidades de como contar essa história, né? O próprio exemplo da questão que a gente está começando até a focar mais nesses últimos anos, a falar mais com o cara que é o diretor de marketing, enfim, o próprio YouTube da V4, como ele era antes, ele podia servir mais para isso, tá ligado? Podia. E aí poderia ser uma estratégia. Mas pro momento do negócio, aquele canal é menos importante. É menos importante. Do que ele tá servindo hoje. Sim, definitivamente. Mas também naquela época a gente não focava muito nesse cara, né? A gente não focava em falar com ele necessariamente, assim. Naquela época, não. Naquela época não. Então, eu digo hoje que poderia ser algo Mas hoje a gente usa o Roy Hunters. Enfim, e daí a gente tá usando... A gente tem uma ainda não paralela. deixa de ser o mesmo canal de estratégia, mas não necessariamente precisa ser o canal do YouTube da V4, né? É um outro formato de conteúdo que a gente tá fazendo, tá no YouTube também, tá aqui no Spotify, enfim. Show. Acho que já deu mais de 1 hora aqui. Não sei se vocês têm mais algum ponto que vale a pena. É isso aí? Não aguento mais falar. Um espaço aqui pra vocês agora. Comentarem aí como é que o pessoal pode encontrar mais sobre vocês. Então, cara, somos o A-Lab Lovers. Então, estamos em todas as redes, obviamente. A-Lab. A-L-A-B. Perfeito. E a gente, cara, tudo de conteúdo que vocês precisarem, a gente faz. Desde a estratégia de conteúdo, a gente cria. Usa muito o Matheus na produção, né? Então, faço os roteiros e realizo com ele. Tem tudo de cobertura real time, a gente faz projetos especiais. Então, se você é uma marca que está precisando, o que eu faço com a minha marca no conteúdo? Só vir. Estamos prontos. Perfeito. Aí joga no Google e acha ou qual é?
Estamos em todos os canais. Legal. Ei-Lab. Ei-Lab. A-Lab. Boa. E pra quem quiser te usar, que nem o Ronaldo te usa, como é que a gente pode E a fazer V4? aqui, ó? Tem o Ronaldo, tem a Matheus. V4 nesse médio. Todo mundo te Nem usa, todo mundo. né? Pra você encontrar a gente, @3017 por extenso no Instagram, no TikTok, 3017.com.br é o nosso site. O meu Instagram é @linsmateus com 2 S no final. E vai ser um prazer bater um papo com vocês pra gente conseguir definir os melhores caminhos aí pra poder contar as histórias e se conectar com o público final e vender mais. Por quê? Porque o objetivo do meu negócio é vender o seu. Vocês viram como ele é criativo, né? Muito criativo. Ele precisa do meu roteiro pra performar. Bom demais. Nada então... se cria, tudo se copia, irmão. Exatamente, faz parte. E pra você que tá aqui nos assistindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Tem uma galera aqui no YouTube, que é uma boa estratégia, como eu já disse, não tô brincando. Mas tem uma galera que tá no YouTube ali que nos assiste literalmente, tá ali olhando pra gente. Então, muito obrigado aí pela sua presença. Deixa aqui o seu comentário, like, compartilha esse conteúdo e mostra pro Denner que ele tá errado, que aqui vai bombar. E o canal do YouTube é um bom canal aí pra gente criar uma comunidade do Roy Hunters. E título pra esse episódio? Guilherme Lipit sai da sociedade porque ele acredita no YouTube e o Denner não. Vamos ver se vocês, Muito longo. Muito longo. Apesar de ser verdade. vocês são bons copywriters aí. Qual que é o título desse Eu não episódio? faço ideia. Pô, vocês são os criadores de conteúdo, pô, vocês têm que dar o título. Você não deve criar conteúdo. Casos de Roy com conteúdo. Não crie conteúdo. Por que criar conteúdo? Eu achei essa boa, hein? Tá bom, tem a ver com o que a gente falou. Por que criar conteúdo? A gente tá falando disso mesmo. Por que, o como, enfim, mas acho que o porquê criar conteúdo é uma instigante. Vamos nessa, fechou. Por que criar conteúdo? Uma pergunta.